Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre um assunto libertador, que é a arte do amor imperfeito. Para isso, eu gostaria de trazer à nossa mente a história um dos discípulos mais proeminentes do Novo Testamento, possivelmente o líder dos discípulos, o apóstolo Pedro. Mas a título de curiosidade, você sabe de onde é que vem o nome Pedro? Por que eu digo isso? Porque quando nós estudamos ou folheamos as páginas do Novo Testamento, nós vemos ali Simão Bar-Jonas se referindo a Pedro, nós vemos Cefas se referindo a Pedro, nós vemos Pedro se referindo a Pedro. O que cada um significa? Bom, o nome de Pedro, é Simão, que vem do hebraico Shimeron, Simeão, que significa ouvir. Por que Simão Bar-Jonas? Bar-Jonas, a palavra Bar significa filho de. Então, Simão, filho de Jonas, que é da mesma raiz que João. Então, alguns dizem Simão, filho de Jonas, outros Simão, filho de João. Até o momento fatídico em que Jesus, lá em João, no capítulo 1, verso 42, por lá, ele começa a chamar agora Pedro não mais de Simão, mas de Kefa. Você vai ler na Bíblia Cefas, mas a pronúncia correta é Kefa. Isso é no aramaico, que era a linguagem comum da época. A linguagem que Jesus falava, a linguagem que os discípulos falavam. Então Pedro não era chamado de Pedro, era chamado de Kefa. Como a Bíblia foi escrito no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, a sua grande maioria, como é que é pedra, pedregulho, que é o que significa Kefa no grego? Petros. Daí nós pegamos e traduzimos por Pedro. Então, Simão é um nome hebraico. Quando Jesus começa a chamar Pedro se referindo a pedregulho, a rocha, no aramaico é Kefa e no grego é Petros. Então você já sabe. Mas por que eu estou trazendo isso à pauta? Porque Pedro era aquela pessoa que não filtrava muito o que vinha à sua mente. Você conhece pessoas assim? Talvez até você seja uma pessoa assim? O seu temperamento é aquele que chegou na mente, você já larga para fora, não tem muito filtro. Pedro era assim, um temperamento sanguíneo, colérico, uma mistura dos dois. Para isso, eu recomendo um livro bem interessante, chamado aqui, esse livro eu tenho na minha biblioteca, que é Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Tim LaHaye foi um psicoterapeuta cristão que escreveu aquela série conhecida que veio a filme Deixados para Trás. E nesse livro, ele mostra como cada personagem bíblico, ele pega personagens, como Deus refinou cada temperamento. Deus não quer transformar o temperamento no sentido de que eu sou fleumático, Deus quer me tornar colérico. Não. Ele mostra como Deus refinou para o melhor cada temperamento utilizando personagens bíblicos. É um livro muito interessante. Mas Pedro era assim. Em determinado momento, Jesus, conversando com os discípulos, pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que é Elias, vão dizendo para ele, até que Jesus diz: e vocês? Falando para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro é o que tem a fala mais proeminente e diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Segue um diálogo entre ele e Jesus e daqui a pouco Jesus começa a anunciar a sua morte. E o colérico sanguíneo Pedro diz: não, de maneira alguma, nós não vamos deixar você morrer, eu não vou deixar. E Jesus já diz: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, cuidado você com um temperamento muito explosivo. Se você não refinar aquilo que chega à sua mente, isso pode acabar trazendo confusão para você. Mas o que é o mais interessante na história? O mais interessante é quando Jesus é preso e é levado a julgamento. Pedro estava no meio da multidão. E por 3 vezes reconhecem Pedro e dizem: você é do bando que andava com Jesus. E por 3 vezes Pedro nega, dizendo: não sou eu, não era eu. A 3ª vez, até alguns autores dizem que Pedro utilizou impropérios, palavras que não deveria, para dizer que não era.
Após isso, Pedro cai em si, chora amargamente e segue-se uma história. Jesus morre, Jesus ressuscita e agora nós vamos para um novo cenário. Jesus novamente conversando com Pedro. Se fosse você, imagina como Pedro estava nesse momento. 3 vezes nega Jesus. Só que existe aí um diálogo um tanto quanto estranho. Porque por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o amava. E por 3 vezes está escrito na Bíblia que Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Por que é estranho esse comentário? Porque por 3 vezes pergunta e Pedro responde 3 vezes eu te amo. Aí você diz, bom, talvez Jesus falou isso porque Pedro negou ele 3 vezes. Jesus traz à tona essas 3 vezes, mostrando que tinha liberado perdão, tinha perdoado Pedro. Esse pensamento tem algum fundamento? É claro que tem, possivelmente isso aconteceu. Mas o mais lindo do texto é quando nós vamos no termo grego. Porque no grego, a palavra amor tem diferentes significados. Você já deve conhecer, né? Por exemplo, o amor eros, que é o amor carnal entre um homem e uma mulher. Nós temos o amor filéu ou filia, que é um amor mais familiar, um amor entre amigos. Aí você tem o amor ágape, que é aquele amor mais puro, né? Aquele amor que Deus tem pela humanidade, né? E só a título de curiosidade, o correto, tudo bem, não precisa mudar, nós falamos o amor ágape, mas o correto no grego é agape. Agape, você sabia? Mas tudo bem, não há problema nenhum nisso. E no diálogo entre Pedro e Jesus, olha que interessante, Jesus chega e pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape? Talvez antes dos acontecidos, Pedro, naquela ânsia que tinha, ia dizer, é claro que eu te ágapo, Senhor. Perdoa a expressão, tá? É claro que eu tenho um amor mais puro por ti. Mas agora Pedro não era mais a mesma pessoa. Ele havia visto que ele havia falhado, ele havia se arrependido, ele chorou copiosamente. E a resposta no grego, sabe como é que é? Senhor, tu sabe que eu te filéu. Eu estou falando grego mais bem aportuguesado para todo mundo entender. Então Jesus pergunta, Pedro, tu me ama com aquele amor mais puro? E Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo com amor de amigo. Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ágape? E Pedro responde novamente, Senhor, tu sabes que eu te filéu, o amor de amigo. Pela 3ª vez, agora Jesus muda a pergunta. Jesus diz, Pedro, tu me filéu? Ou seja, tu me ama como amigo? E Pedro diz, tu sabes, Senhor, que eu te filéu. O que é interessante e lindo nessa conversa? Foi que em nenhum momento Jesus censura Pedro, dizendo, Pedro, que papelão que tu fez comigo, hein, Pedro? Por favor, hein, Pedro, eu querendo que tu tivesse um amor ágape por mim e tu tens só um amor filial por mim. Não, Jesus não censura Pedro. Pelo contrário, a cada resposta Jesus diz, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ajuda a cuidar do meu rebanho. E depois dessa conversa, inclusive, Jesus mostra até que chegará o momento em que Pedro, né, será levado contra a sua vontade, e ali se estenderão o braço. Aí a Bíblia não fala, mas os pais da igreja, né, contam que Pedro morre crucificado e que quando ele vai ser crucificado, ele faz um pedido, eles dizem, não me crucifiquem, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso é o que diz a história eclesiástica da forma como morreu o apóstolo Pedro. Quais as conclusões que nós tiramos de tudo isso? Primeiro, Deus não ama somente os perfeitos, até porque não existe perfeitos aqui nesta terra. Tem pessoas que têm adoecido mentalmente, achando que podem ser perfeitos aqui nesta terra. Se você se acha e se diz perfeito, eu não sei o que você está fazendo aqui. Você tinha que estar com os anjos voando no céu. Todos nós temos falhas, todos nós temos erro. E mesmo assim, Deus nos ama com amor ágape. Mesmo sabendo que nós somos imperfeitos e mesmo diante dos nossos pecados, Deus nos amou tanto que enviou Jesus. Jesus veio nos morrer e morreu pelos nossos pecados, sabendo que nós somos imperfeitos.
Então a arte do amor imperfeito é mesmo eu sendo imperfeito, Deus me ama com a mais pura perfeição. É claro, e eu preciso falar aqui sobre quando eu falo imperfeito, não é a partir de agora você dizer, bom, então não tem problema eu levar uma vida leviana, que mesmo assim eu vou ser amado, vai acontecer, e aí eu a partir daqui levar uma vida pecaminosa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a vida, a caminhada cristã tem os seus altos, mas também tem os seus baixos. Muitas vezes nós caímos, mas existe uma diferença entre cair e levantar e cair e gostar de ficar caído. Eu não estou falando desse tipo, eu estou falando daquelas pessoas que durante a sua caminhada cristã acabam cometendo deslizes, mas também se arrependem. Eu quero dizer que Jesus ama você profundamente, mesmo na tua imperfeição. Que mesmo sem merecer, Deus enviou Jesus para nos salvar. Então eu tenho um convite para você na data de hoje. O que você está esperando para receber um amor como você nunca experimentou? Que amor é esse, Felipe? O amor de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir o teu coração e convidar Jesus a entrar dentro do teu coração. Convidar Jesus a ser o Senhor e Salvador da tua vida. Eu garanto que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, eu chego na tua presença neste momento, Pai, para entregar e interceder por todo aquele que neste momento está abrindo o coração a Ti e te convidando a ser o Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, preenche tudo que há na sua vida e mostra, Pai, que só há um verdadeiro amor e que esse verdadeiro amor, o amor mais puro, tem nome. E esse nome é Jesus Cristo. Assim nós oramos em Teu santo, poderoso e amado nome. Amém e amém. Talvez por muito tempo você tenha pensado, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou uma pessoa que já cometi muitos pecados. Que isso caia por terra hoje. Jesus te ama. Foi por isso que Ele veio a esta terra morrer pelos meus e pelos teus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Experimente esse amor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é importante, isso é fundamental para que o YouTube veja que há uma relevância nesse conteúdo e comece a passar ele para outras pessoas. Não se esqueça de dar o seu joinha, isso é muito importante, e compartilhar com alguém que esteja precisando desta palavra. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.